que a gente já começa agora. Cadê? Gravar a reunião, começar, iniciar. Isso aí, já está gravando, galera. Vamos lá, semana passada eu tive um imprevisto, não deu para dar continuidade, não deu para a gente se encontrar aqui, então a gente vai prolongar aqui um pouquinho, prorrogar um pouquinho o prazo, tá? De conclusão do curso aqui dessa semana. Da semana passada, era o que? A gente ia terminar o capítulo 6 e para passar o capítulo 7 e 8, e essa semana já seria o 9 e o 10, né? Que é o 13 e 19 de abril. Mas assim, dá para a gente passar hoje um bom conteúdo. Já vou passar pelo 6 para conhecer os comandos. Bom que a gente já tinha passado pelo PHP-MyAdmin, né? Já deu uma introdução nele no último encontro. E a gente vai falar aqui do capítulo 7 e 8 também, que é o 7. São os comandos iniciais, né? Para a gente obter dados, inserir dados, né? No banco de dados. Junções, né? Eu criei um tópico aqui só para junções de tabelas, porque isso aqui é muito importante ter esse conhecimento. Funções de data, existem muitas funções específicas para data, então por isso que eu criei um capítulo exclusivamente para isso, tá? E os demais, a gente vai ir passando aqui agora. Vou abrir aqui, né, a plataforma, eu gosto de fazer isso com vocês, só para ir acostumando. No meu caso, eu estou usando aqui o Ampserver, vou clicar aqui com o botão direito, mais executar como administrador. Se quiserem falar alguma coisa, vocês podem me interromper aqui, tá, pessoal? Eu vou deixar essa aba no monitor aqui do lado, aí eu consigo tentar acompanhar os dois. Eu vou abrir aqui já o curso, para a gente até acompanhar na plataforma, né? Deixa eu ver aqui. Se bem que eu acho que nem precisa acompanhar na plataforma, não. Vou seguir aqui pelo material e a gente vai passando. Eu já tenho o que a gente precisa fazer. Vou abrir aqui também o MySQL Workbench. A gente pode usar o PHP-MyAdmin, mas eu gosto de usar o Workbench porque eu salvo as queries, abro ela amanhã. E é bom que eu vou montando as queries, os comandos, e já vou salvando ele naquela pasta compartilhada que a gente tem. Porque já fica online para vocês. Acabei de salvar aqui, vocês já conseguem ver aí também. Aquela pastinha que eu criei lá no OneDrive. Deixa eu fechar isso aqui, menos janela melhor. Deixa só o Workbench abrir, deixa eu ver aqui. O Ampserver já está no ar. Vamos ver aqui. Localhost 8013. Então tá aqui, ó. O Ampserver já está no ar, já está funcionando. A gente tem alguns alias aqui, mas no curso aqui de PHP a gente não vai mexer com web mesmo. Perdão, no curso aqui de MySQL a gente não vai mexer com web mesmo, vai ser mais o conexão com banco e os comandos. Então, como ele já startou, eu vou abrir aqui a minha instância para me conectar no nosso banco de dados. No caso aqui eu estou conectando na instância, não é exatamente no banco. Então, se eu tiver vários bancos, ele vai mostrar tudo aqui para mim, que é o meu caso, né? Tem vários esquemas. E o banco que a gente criou na última aula foi esse aqui, ó, Site Turma 2022-03, que a gente fez aquela modelagem, criou a tabela de clientes, os endereços do clientes e tudo mais. Então aqui, a primeira situação no MySQL Workbench, eu tenho vários bancos, mas vocês reparem que esse banco aqui, esse esquema, ele está em negrito, porque ele está selecionado para me executar. Qualquer comando que eu executar aqui, eu vou estar executando nesse banco. Mas eu não quero nesse, eu quero usar esse aqui, ó, Site Turma 2022. Então eu vou já executar o primeiro comando, que é o use, que é para me selecionar o banco. Use, aí eu dou o nome do banco. Site Turma 2022-03. Eu gosto de a gente dá aqui o ponto e vírgula para ele encerrar esse comando, ele entender que isso aqui é um comando só, tá? Semelhante a gente usa aí na linguagem JavaScript, PHP. Então repare que agora esse aqui está em negrito. Então agora eu já consigo dar os comandos nessas tabelas. Por exemplo, select asterisco from clientes, ponto e vírgula.
Aqui no MySQL Workbench eu tenho esses dois botões, esses dois raizinhos. Esse primeiro aqui, ele vai executar tudo que está aqui na minha query aqui, né? Nesse palco aqui onde eu digito as queries. Agora, se eu quero executar somente esse, eu tenho duas opções. Ou eu seleciono ele e clico no raio para ele executar somente ele, olha. Aí ele deu um select na tabela, ele mostrou aqui as tabelas, muito semelhante ao Excel, tá vendo que a gente montou? Ou eu posso clicar aqui e clicar nesse segundo raiozinho. Ele tem um cursor, né, no desenho. Eu clico aqui, eu sei que ele vai executar só esse aqui, ele não vai executar o de cima. E cada comando que eu executo, ele vai mostrando para mim aqui embaixo, olha, no output, os comandos que eu estou executando. A quantidade de linhas aqui no campo message, a quantidade de linhas que ele retornou. No caso, não retornou nenhuma, né, porque não tem nenhum registro na minha tabela ainda. Desculpa, gente. Eu começo a falar e começo a tossir, me perdoe. O tempo está meio frio, né? Vamos lá. Aqui no nosso material, o que a gente vai passar aqui hoje, primeiro? No capítulo 6, a definição da linguagem SQL. A linguagem SQL é uma linguagem definida para a gente poder geralmente já define que é extrair dados do banco de dados, mas ela vai muito mais além que isso. Eu posso extrair, né, que tem dados lá, e eu resgato esses dados para mim poder trabalhar com eles. Eu posso inserir o dado, eu posso fazer uma alteração do dado, e eu posso fazer alterações na minha estrutura do banco de dados, como criar um banco, criar as tabelas. Então, muitas daquelas coisas que a gente fez no design, que é mais rápido, mais prático e melhor visual para a gente compreender, eu poderia fazer os comandos direto aqui. Por exemplo, olha, eu tenho aqui a tabela clientes, endereço, estados e município. Aí eu quero criar a tabela de vendas, por exemplo. Então eu venho aqui, ó, create table. Isso aqui é a síntese do comando, tá? É como escrever o comando mesmo, create table. Eu vou dar o nome da tabela que eu quero criar. Vai ser vendas, eu vou pôr no singular. E depois eu abro parênteses e fecho parênteses. Dentro desse parênteses aqui, eu vou colocar o que eu quero criar dentro da minha tabela. Eu preciso criar pelo menos uma coluna. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, ID vendas, que vai ser do tipo inteiro, int. E vai ser uma primary key. E auto incremente. Deixa eu ver só se eu estou lembrando esse comando direto aqui. Deixa eu pegar aquele comando que nós fizemos lá do banco. Só um minutinho. Esse autoincremento que às vezes eu me confundo um pouquinho. Eu deixei lá na pasta compartilhada aqueles scripts, né? Que a gente usou para criar a tabela. Por exemplo, esse aqui. Eu cliquei duas vezes e ele é .SQL, ele está abrindo com o meu programa principal aqui, que é o... Ele apareceu até no outro monitor, deixa eu arrastar ele aqui, ó. Esse programa aqui é o Visual Studio da Microsoft, Microsoft SQL Management Studio. Ele é semelhante ao MySQL Workbench, mas o Workbench é bom para MySQL e esse aqui é bom para banco de dados SQL Server. Mas é só para me abrir o conteúdo mesmo, tá? Para me ver, olha. Quando eu criei o ID países, por exemplo, eu coloquei int do tipo inteiro, foi igual eu coloquei aqui. Not null, né? Então aqui eu estou colocando o not null para que ele não aceitar null. Vou seguir o mesmo padrão aqui, ó, not null. Auto increment, isso aqui, ó, eu estava digitando errado. Só faltava underline, na verdade, auto increment, que é o quê? Essa coluna ela vai ser incrementada, né? Automaticamente eu não preciso trabalhar com ela. Deixa eu só colocar esse vendas maiúsculo para ficar semelhante ao de baixo. Depois eu coloco uma vírgula e crio os outros campos. O que eu preciso? Eu tenho um código de venda. Eu preciso também do ID cliente. Vou até lembrar aqui, ó, aqui do lado, eu já consigo ver as colunas, né? ID clientes no plural. Então eu vou colocar do mesmo jeito. ID clientes, ela é int, not null, só que ela não é primária, tá? E ela também não vai ser autoincremento. Eu tenho que inserir esse dado na hora de esse primeiro aqui eu vou tirar. Na hora de estar cadastrando a venda, porque eu vou falar com o cliente, né? Então eu que vou ter essa escolha. E eu posso criar vários outros campos, né? O valor total da venda, por exemplo, o valor total, que vai ser um Professor, decimal. Oi.
Desculpa, eu não entendi a diferença entre colocar ou não colocar o autoincremento. O autoincremento é o seguinte: essa coluna aí de vendas, eu não preciso preencher ela. O próprio MySQL, que é o nosso SGBD, ele vai ir preenchendo ela. Então ele já vai ter um, 2, 3, ele vai auto-incrementar. Eu não preciso preencher nada. A coluna ID clientes, eu preciso preencher. E eu tenho que falar qual o número do cliente que eu estou preenchendo nessa tabela. Tá? Por que ela é not null? Quando eu coloco not null, eu estou falando o seguinte: olha, o banco de dados, o MySQL, essa coluna aqui eu nem preciso preencher ela. Você mesmo vai gerar para mim uma numeração. Tá? E você mesmo vai controlar. O 1, o 2, o 3 ele mesmo vai controlar. Eu faço um exemplo aqui prático para você ver. E na ID clientes, você vai controlar que ela é obrigatória. Somente isso que você vai controlar para mim. Ela tem que ser populada. Eu tenho que preencher. Eu não posso deixar ela vazia. Mas é eu que vou informar esse valor para você. Você não vai, não é você não vai preencher automaticamente o valor aqui para mim, não. Porque você não sabe para qual cliente que eu estou vendendo. Eu que vou falar. Entendeu? Agora o ID da venda eu quero que você controle para mim. Você entendeu? Eu não sei quem que falou, estava fora do Entendi. Geilan, né? Ah, beleza. Eu Isso. vou mostrar aqui, ó. Vou até fazer o seguinte, ó. Eu não vou criar essas outras colunas, vou criar só isso aqui, que é o básico. Só para a gente ver o comando sendo executado, ó. Vou selecionar ele, vou executar. Espera aí, erro, incorrete, definição da tabela. Ah, tá. É porque eu esqueci de preencher os outros dados aqui, que é o seguinte. Vamos colocar aqui. Deixa eu pegar um padrão aqui daquela tabela de clientes, essa aqui, ó. Aí eu vou informar aqui agora, vírgula, qual que é a minha tabela principal, a minha coluna principal, que é a minha primary key. Aí eu vou abrir e fechar parênteses, vou falar qual que é a minha coluna primária dessa tabela. Essa aqui é de vendas. Então eu vou colocar ela aqui no meio, vírgula, enter. Isso aqui é muito síntese, tá, gente? Por isso que eu estou até pegando esse modelo aqui, ó. O index, o que é o index? É um índice da tabela. Toda tabela é importante a gente colocar um índice nela, porque ajuda no desempenho do banco pesquisar os dados, tá bom? Isso aqui é um conceito assim mais avançado sobre indexação de tabelas e melhorar o desempenho, que a gente nem vai abordar aqui porque não é muito da parte do desenvolvedor de programação, é mais da parte do DBA, que é o administrador de banco de dados. Mas a gente já vai criar, eu já recomendo vocês, sempre que criar uma tabela, vocês vão criar o índice e vão colocar o nome. Aqui não foi da ordem, não. Vocês vão fazer o seguinte: vocês vão colocar o nome da coluna principal. Peraí, essa aqui é de clientes? Ele criou um índice da tabela de municípios. Mas tá bom. Então, a gente vai fazer o seguinte: eu vou criar um índice com essa coluna, que essa aqui é a minha chave primária, então é bom eu indexar ela. Vou colocar ela aqui, ó, nessa parte do parênteses. E quando eu crio um índice, eu dou um nome para esse índice. Tá? Aqui ele está fazendo uma FK, eu vou dar o nome dele de PK e o nome da coluna aqui, ó, que eu estou criando. Eu vou manter isso aqui. E eu posso fazer aqui, olha, a constraint. O que é a constraint? São validações, tá? Constraints são validações. Por exemplo, eu estou criando uma constraint chamada clientes município. Deixa eu ir fazendo do lado de cá, que vai ser melhor. A minha constraint aqui vai ser uma validação. Porque quando eu for preencher o cliente, eu não posso simplesmente digitar 1, 2, 3. Esse ID de cliente tem que ser um cliente que já exista lá na minha tabela de cliente. Se o cliente não existir lá no meu tabela de cliente, eu tenho o cliente 1, 2, 3 e 4 cadastrado. Eu vou fazer a venda para o cliente 5 se ele nem existe ainda? Não posso. O banco de dados ele tem que criticar e falar: olha, Leandro, o cliente 5 não existe. Para que você está tentando cadastrar ele? Isso é uma constraint e é a FK, a foreign key que a gente tinha aprendido lá no começo, né? Então, constraint, né, a foreign key é uma constraint. Aí eu vou dar o nome para ela. Qual o nome que eu vou dar para ela? FK underline. A gente pode seguir esse padrão que é do próprio SGBD. Ele, ele usa esse padrão, que é a minha tabela principal e a minha tabela secundária.
Qual que é a minha tabela principal? Essa que eu estou criando, vendas. É bom colocar FK na frente para a gente saber que isso aqui é uma foreign key, tá? Vendas, underline, com qual tabela? Com a tabela de clientes, que é clientes aqui, ó, essa tabelinha aqui do lado, olha. Clientes no plural, beleza? Aí eu criei essa aqui, ela vai ser do tipo o quê? Foreign key. E a foreign key, olha, eu falo aqui qual que é a coluna, qual coluna que é a minha foreign key. Essa coluna aqui, a de clientes. Aí eu coloco ela aqui no meio, tá bom? Depois eu vou fazer a referência. A referência é o quê? Ô, Leandro, você está criando uma validação. Para você preencher o ID cliente, você está falando que eu tenho que validar, mas eu tenho que validar onde? Né? Essa é a minha referência. Então eu venho aqui e coloco aqui, ó, referências, tá vendo? Da mesma forma. Aí eu coloco aqui o nome da tabela. O que, que o sistema ele faz aqui, gente? Ele automaticamente ele coloca o nome do banco, ponto, o nome da tabela. Tá? Mas eu poderia colocar só a tabela também, porque eu estou executando aqui. Ó. Agora eu poderia fazer uma FK com um banco diferente, então por isso que eles têm essa padronização. Se eu escrever simplesmente isso aqui, ó, clientes, que é a tabela, ele já até tá indicando para mim, ó, clientes, olha. Se eu colocar somente ela, ele entende. Mas eu poderia vir aqui e colocar site, o nome do banco, que é esse que eu coloquei aqui em cima, né? Vou até copiar ele, olha. Cola aqui, ponto. É a mesma coisa, tá, gente? Aqui é uma query mais completa, que eu estou dando o caminho do banco e a tabela. Eu já faço os dois ao mesmo tempo. Mas um só funciona, beleza? Aí eu estou falando que é para essa tabela. Aí ele me pergunta, ok, Leandro, é com a tabela de clientes, mas lá na tabela clientes, você tem a coluna de cliente, nome, CPF, esse um monte de coisa. Você quer que eu valide com qual tabela? Com qual coluna da tabela? Aí eu falo, é a coluna de clientes. Inclusive é o mesmo nome que eu dei aqui, né? Então eu já vou colar ele aqui, ó. Por isso que às vezes é bom a gente dar o mesmo nome para a gente referenciar. Só da gente bater o olho nas tabelas, a gente sabe, opa, essa aqui está sendo referência da outra. Isso aqui ajuda, tá? Tem esse engine InnoDB, ele até não funciona no MariaDB, então nem vou preencher ele não, tá bom? Deixa eu ver se só com isso aqui a gente já consegue executar, que aqui está bem mais básico. Vamos executar aqui. Ó, criou. Tá vendo que ficou verdinho aqui? Ó? Tabela criada. Agora eu vou vir aqui nas tabelas. Ela ainda... Deixa eu ver. Ó, ela não está aparecendo aqui. Ó, clientes de endereço, estados e município. Então eu tenho que atualizar aqui. É só clicar com o botão direito em tabelas. Refresh all. Refresh é o atualizar, né? Em inglês. Ah lá, ela apareceu agora. Vendas, olha. Então a minha tabelinha já está lá. Eu vou... Como eu já executei esse comando, se eu tentar executar ele de novo, o SGBD vai dar um erro. Ele vai falar erro 1050. Tá, table vendas já existe. Ele não deixa eu criar de novo. Aí o que eu gosto de fazer? Uma particularidade minha. Já executei esse comando, eu deixo ele comentado para evitar que eu execute ele de novo sem querer e ficar dando esses erros. A gente já sabe que não vai ser executado, mas é uma ajuda, né? Então, olha, eu vou deixar ele até indentado um pouquinho para frente. Como que eu comentei ele? Coloquei o barra asterisco, asterisco barra. Muito semelhante a JavaScript e PHP, os comentários. Tá? Então aqui já está comentado, ó, não consigo executar ele mais. Se sem querer eu clicar no raio aqui, olha, ele não executa aquele comando mais não. Tá vendo que ele deu um verdinho? Ele executou o comando useturma, que é o primeiro aqui. Depois executou o comando select do clientes, executou aqui. Beleza? Agora, até para o Geilan, só para você entender melhor, na tabela de clientes, a gente tem essas colunas, né? E a coluna ID clientes é uma coluna autoincremento, eu não preciso preencher ela. Então, o que eu vou fazer? Eu quero cadastrar o meu primeiro cliente. Eu tenho todas essas colunas aqui para cadastrar. Como que eu faço um cadastro? Eu vou dar um insert, de inserir registro na coluna, tá? na tabela, quero dizer. Aí o insert eu tenho uma síntese. Qual que é o comando do insert? Insert into, isso aqui é um padrão, tá? Insert into. Até bom decorar. Qual tabela que eu quero dar o insert? O into é para mim especificar a tabela, que é clientes, no plural. Aí eu abro e fecho parêntese, e aqui dentro eu tenho que falar quais colunas que eu quero preencher. Tá vendo que eu tenho várias colunas aqui, olha?
Aí eu vou falar quais colunas que eu quero preencher. Então, a ID clientes, eu não vou preencher ela. Ela é auto-incremento, o banco de dados vai controlar ela para mim. Ele vai me dar, vai criar uma numeração para o meu cliente, meu primeiro cliente. Então ela eu não preciso, mas eu preciso do nome. Aí eu coloco uma vírgula para separar as colunas. Eu preciso do CPF, eu preciso da DT Nascimento, eu preciso do e-mail, eu preciso do telefone, rua, número, complemento. Vou colocar. Ah, não tem um complemento não. Então não preenche, ok? Vou deixar só isso aqui, tá? Vou forçar um erro. Então eu já estou falando, olha, opa, eu quero preencher só essas colunas dessa tabela. Aí agora eu venho aqui e falo quais são os valores que eu quero inserir nessas colunas, que é o values. Aí eu abro parêntese, fecho parêntese também. É um comando dentro do outro. Eu vou até identar ele para saber que esse aqui está contido nesse outro comando. Qual que é o nome? Como é uma string, é muito semelhante a PHP também, tá, gente? Eu vou colocar o JavaScript. Uma string eu coloco dentro de aspas simples, aqui no caso do banco de dados. Aí eu vou falar, qual o nome? Leandro Rocha. Vou me cadastrar lá. Vírgula. Agora, o CPF. Qual que é o meu CPF? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 8. Inventei um número aqui. Vírgula. Aí eu vou informar o próximo campo. Data de nascimento. Qual que é a data de nascimento? Eu sou do dia 13 de 3 de 1982, só que eu estou no padrão brasileiro, olha só. Eu coloquei o padrão brasileiro de datas, né? Vírgula. Só que ele não vai aceitar, mas é só para me forçar o erro, para a gente ver os erros que ele aponta. Meu e-mail, qual que é meu e-mail? É leandro@teste.com.br. Nem existe esse e-mail. O telefone é o 31 9988 1521. Nem sei se esse número existe. Vírgula. Agora a rua, qual que é a minha rua? Vamos colocar aqui, Avenida Amazonas, né? A mais principal. Amazonas. Vírgula. Agora qual que é o número? 50. Pronto. Então, todos os campos eles têm que estar na ordem. Esse aqui é esse CPF é esse campo, eu coloquei na ordem. Se eu mudar a ordem aqui dos campos aqui em cima, eu tenho que mudar a ordem aqui embaixo, porque ele tem que casar com os campos, tá? Agora eu vou executar esse bloco aqui. Olha, executar. Aí ele deu. Não chegou a dar um erro, não. Olha só o que ele fez. Ele falou o seguinte, ó. Uma linha afetada. Aí falou data truncada da coluna. Deixa eu copiar isso aqui. Deixa eu abrir um bloquinho de nota. Tá ruim para vocês lerem aí? Ó. Eu dei esse comando. Tá vendo? Ele copiou o comando direitinho. Ele falou ali na message uma linha afetada. Dois warnings. Dois alertas. Data truncada. O que é truncada? A data estava muito grande, ele cortou ela. Não foi tudo. E field ID municípios deve ser preenchido. Tá? E foi inserido um valor default. Vamos ver o que ele fez. Vamos listar o que está na tabela de clientes. Para me listar a tabela de clientes, eu até deixei o comando lá em cima, mas vou explicar ele. Ó. É o select, que é o selecionar, ou listar, né? Lista para mim os dados. E depois eu tenho que falar quais colunas que eu quero. Aí eu coloco um asterisco, ele é um caractere coringa. Quando eu coloco o asterisco, fala, traz todas as colunas da tabela para mim, não vou especificar qual que eu quero não. From, para me falar qual a tabela, e qual tabela que eu quero? É a clientes. Aí eu vou executar esse comando. Isso aqui a gente faz muito automático, tá? Depois de um tempo. Select asterisco from cliente, select asterisco from município, select asterisco from estado e por aí vai. Aí eu vou executar, olha lá. Ele trouxe o nome, bacana. Ele trouxe o CPF, legal. A data de nascimento ele jogou 000, tá? Mas repara, gente, eu vou copiar essa data de nascimento e vou colar aqui, olha. Deixa eu colar aqui no bloquinho de nota. Olha aqui, olha o padrão que ele escreveu. Ano, mês e dia, está no padrão americano. Eu coloquei a data no padrão brasileiro, dia, mês e ano. Ele não conseguiu inserir. Ele foi e jogou uma data default, que é vazio, né? Uma data inexistente. Então, desculpa. Então a gente tem que prestar atenção na data. A data tem que ser padrão americano, beleza?
Aí qual que foi o outro erro lá que ele falou pra gente, que foi o ID município. Olha, o que ele fez? Ele jogou 0. O ID município é uma coluna obrigatória. Quando a gente desenhou, a gente falou que o município era obrigatório. A gente deve ter colocado lá o not null. Como ele é obrigatório e a gente não inseriu, ele assumiu um valor default. Ou seja, vou jogar alguma coisa aqui para me preencher, porque isso aqui é obrigatório. E foi jogou 0. Então, os campos inteiros ele jogaria 0. Mas é uma atenção para a gente, olha, eu tenho que setar um município, eu fiz errado. Ok, fiz isso. E vamos lá, vamos voltar aqui na primeira coluna. Olha, ID clientes, ele colocou o número 1. Então, o auto-incremento está funcionando. Eu não preciso falar e o próprio SGBD vai colocar 1, 2, 3, 4. Deixa eu tentar executar isso aqui de novo, olha. Vou executar de novo. Deu os mesmos alertas e vou executar o select de novo, olha. Olha lá. Cadastrou de novo com ID cliente número 2. E os mesmos erros, né? O ID município 0 e a data de nascimento 0. Mas vamos corrigir então a data de nascimento. Ó. Vamos colocar aqui, ó, 1982, tracinho 03, tracinho 13. E vou colocar, vamos preencher tudo aqui agora para ficar bonitinho. Complemento, não tenho. Tá vendo que o complemento está nu? Ou seja, quando a gente elaborou essa tabela, a gente falou, complemento não precisa ser obrigatório. Nem o bairro precisava ser obrigatório também não, porque às vezes eu posso cadastrar um cliente sem o endereço ali inicialmente, né? Mas aí eu não vou colocar o complemento, mas eu vou colocar o bairro. Então, bairro, vírgula, ID município. ID município está no singular, no plural, quer dizer, vamos colocar. Então, como eu acrescentei o bairro, eu vou ter que colocar o bairro agora. Qual que é o bairro? Vou colocar aqui centro, vírgula. E agora o ID município. Quando a gente elaborou essa tabela, a gente falou, olha, o município aqui, ele é uma FK da tabela de municípios, que é essa daqui, olha. Tabela de municípios. Então eu preciso colocar um município que existe lá. Vou tentar colocar o 2, o 1, por exemplo. Não sei o município, vou jogar 1. Olha aqui o que vai acontecer. Vou executar aqui agora. Ele inseriu. Deixa eu ver aqui. Não devia ter inserido, não. Acho que eu montei errado lá no momento. Ele inseriu o município 1. Deixa eu dar um select no município. Select, asterisco, from, municípios. Ponto e vírgula. Opa. Não tinha município cadastrado. Ele não devia ter aceitado, não. Ele está com problema de FK. Então eu preciso corrigir isso. Depois eu vou ajustar isso aqui. Aí eu mando o código para vocês. Deixa eu organizar aqui só um pouquinho. Deixa eu abrir esse campo maior aqui para a gente. Ele não devia ter deixado, não, tá, gente? Isso aqui eu vou fazer um ajuste depois. Porque primeiro eu preciso cadastrar os meus municípios. Né? Tá vendo que eu tenho o ID, eu tenho o nome e o estado. Eu tenho a de estado, ou seja, antes de eu cadastrar o município, eu tenho que cadastrar os estados. Select asterisco from estados. Vamos ver como é que tá os estados. Não tem. Eu preciso cadastrar o ID estado, nome e a sigla. É fácil cadastrar isso? Falo para você que é. Deixa eu mostrar para vocês uma prática que a gente pode adotar. Eu vou vir aqui, vou chamar lista estados brasileiros. Deixa eu pegar. Aqui, ó, esse aqui tá legal. Esse site aqui. Eu tenho a sigla, eu tenho o estado, eu tenho a capital. Mas eu não preciso. Eu vou fazer aqui, olha. Vou copiar isso aqui, sigla, estado, que é uma tabela, tá vendo? Vou selecionar ela, Ctrl C. Vou abrir aqui um Excel. Isso aqui é legal só pra gente que é desenvolvedor, quer cadastrar algo rápido. A gente faz isso aqui, ó. Vou colar aqui. Eu vou dar uns comandos aqui, é de Excel, não tem nada a ver com o nosso curso, mas é para ajudar mesmo a gente. Não precisa correr e anotar aí não, porque está sendo gravado, depois vocês pegam, tá? Essa capital aqui eu não quero, porque a minha tabela... Espera aí, a minha tabela é só ID, nome e estado. O ID ele é auto-incremento, então não precisa colocar, né, gente? Eu só preciso colocar o nome e a sigla. Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou usar... Qual comando que eu tenho que inserir o estado? Vamos lembrar. Insert into estados, abre parênteses, quais colunas que eu tenho que preencher? É o nome e a sigla. Values,
Quando eu preciso colocar mais um valor, o que eu vou fazer? Ó, qual que é o meu primeiro estado? É o Acre. Qual que é o nome dele? Esse aqui, ó, Acre. Então eu vou vir cá, vou colar ele aqui entre aspas, vírgula. E qual que é a sigla? A sigla é AC. Aí eu coloco AC. Se eu quero preencher o segundo, eu posso fazer tudo de uma vez, para não ter que ficar cadastrando um a um de cada vez. Vírgula. Aí qual que é o próximo valor? Aí eu venho aqui, olha. Deixa eu já automatizar isso aqui. Que é Alagoas AL. Aí eu coloco aqui Alagoas AL. Tá vendo? Aí eu teria que fazer isso aqui em todos. Mas eu vou melhorar isso aqui, ó. Vou vir aqui no Excel e vou criar um comando que chama concatenar, que eu vou juntar valores. Aí eu coloco aqui os valores, que é isso aqui, ó. Eu vou brincar aqui. Depois eu explico aqui. Espera aí, que é esse campo aqui. Ponto e vírgula. Isso aqui. Opa, espera aí. Clicando aqui em cima é melhor. Ponto e vírgula, esse campo AC agora. Ponto e vírgula, abre parênteses e aqui, ó. Isso aqui, eu estou fazendo o seguinte, concatena para mim. Aí eu abro o aspas duplas e falo o primeiro texto que eu quero, que é o quê? É o parêntese e o primeiro aspas. Fecho o aspas, esse texto, isso aqui é um texto, tá? Dou um ponto e vírgula e falo agora, junta com o campo da coluna B2, que é essa B2. Ponto e vírgula. Agora junta com outro texto, que é aspas, vírgula, aspas, né? Para me montar o meu comando. Então eu consigo montar. Depois vocês dão uma olhada nisso aqui, eu até deixo essa planilha de Excel lá na pastinha, para vocês verem. Montei, eu clico aqui e arrasto até lá embaixo agora, aqui, ó. Para quem é Excel vai curtir isso aí, pronto, montei o meu código todinho. Aí eu pego isso aqui, copio, vou vir aqui na minha query, eu digitei isso aqui, vou até apagar isso aqui, olha, e vou colar aqui, ó. Vou dar um tab aqui. Olha aqui, montei o código todinho. Aí eu estou colocando a vírgula, tá vendo? Só que o último não precisa de vírgula, então por isso que eu tirei. A gente coloca o ponto e vírgula para encerrar o comando. Aí eu vou selecionar ele todo aqui, vou dar o executar. Olha lá, o insert, verdinho, executou com sucesso. Deixa eu dar um select na tabela agora. Prontinho, ó. Todos os meus estados brasileiros cadastrados. Rapidinho. A gente usa isso aqui muito. Nós imagina os municípios. Você vai lá no IBGE e baixa a tabela de municípios. Nossa, deve ter mais de 5 mil, muito mais que isso. Aí você cadastra tudo num piscar de olho, né? Só montando assim no Excel, é bem bacana também. Então, beleza, cadastrei aqui. Qual que é o meu estado de Minas Gerais? Deixa eu ver como é que ele ficou. Como que está o meu estado de Minas Gerais aqui? Em vez de eu ficar pesquisando, a gente vai fazer um select mais trabalhado, tá? Select asterisco from estados. Tá vendo? Se eu der um select asterisco from estados, ele retorna tudo. Mas eu quero especificar uma informação ali. Então, eu tenho uma cláusula que é o where. O where é o quando, né? Quando? Eu até esqueci aqui agora. Que eu posso validar, olha, retorna para mim os registros da tabela de estado quando a minha coluna nome, perdão, vou até mudar, quando a minha coluna sigla seja igual a AMG. Olha Onde, só. professor? Oi? Onde? Onde? É. Beleza. Então onde? Valeu, hein? Onde a minha coluna sigla seja igual a MG. Tá vendo a coluna? Ele já vai filtrar. Agora, se eu executar esse comando, eu já tenho um select mais trabalhado, ele já me retorna um registro só. Olha que legal. Então, eu já tenho aqui, o meu ID é o 13, para Minas Gerais. Então, eu já sei que é Minas Gerais. Agora, o que eu preciso fazer, gente? Eu tenho que cadastrar a cidade também, né? Poderia cadastrar várias cidades automaticamente, mas eu vou cadastrar só algumas. Insert into. Deixa eu pegar aquele select lá da tabela de municípios. Esse aqui, ó. Só para a gente lembrar as colunas. Eu gosto de dar sempre select aqui e ver as colunas que eu preciso preencher. ID município, não precisa, ela é auto-incremento. O nome, eu preciso, e o estado. Então, beleza. Se eu já sei isso, eu vou cadastrar aqui, ó. Insert into municípios. Quais colunas? Nome e ID estados.
Quais valores, que é o values? Eu vou falar primeiro aqui, cadastra para mim Belo Horizonte, vírgula, cujo o ID estado é o... Esqueci, gente. Deixa eu ver aqui de novo. 13? É o 13. Cujo ID estado seja o 13. Como o 13 é o número inteiro, eu não preciso colocar ele entre aspas. Entendeu? O número inteiro eu posso já só digitar ele direto. Vou aproveitar, cadastra para mim de uma vez aqui também, algumas cidades aqui em volta, que é Contagem, Ibirité, Betim, Vespasiano. Eu não quero que ninguém reclame que eu não cadastrei a cidade dele. Esmeralda, mas eu não conheço toda, gente, vocês me desculpam. Então vou executar esse aqui agora, vou dar um insert. Ele inseriu com sucesso. Se eu der um select, deixa eu dar um ponto e vírgula aqui. Se eu der um select novamente aqui na municípios, ele já retorna para mim que eu cadastrei os municípios, ó, Belo Horizonte, Contagem e tal. E eu já tenho uma numeração de município. Legal, eu já tenho o ID dele. O que a gente costuma fazer? Aqui eu estou querendo ensinar muito a vocês esses autoincrementos. Mas no mundo real, esses IDs aqui, a gente tenta. Eu já vi muitos sistemas que fazem o quê? Preenche esse ID, não deixa ele como autoincremento e coloca o código do IBGE aqui. Porque o código do IBGE é uma numeração única para o município. Tipo, Belo Horizonte, que é 3106200, Contagem, eu não lembro de qual. Porque aí a gente poderia fazer isso e esses códigos aqui já fica até atrelado, né, ao IBGE, fica bem legalzinho. Mas por enquanto a gente está só na fase de estudo mesmo, então eu estou criando um ID autoincremento, para a gente entender esse autoincremento direitinho. Ô, professor, Oi. aquele comando de auto-incremento que o senhor criou lá em cima, toda tabela que o senhor for popular aí, ele vai automaticamente já vai pegar para todas as tabelas? Não, só Não para essa entendi. tabela. Ó. Eu criei a tabela vendas e falei que o ID vendas é autoincremento. Eu estou falando que essa coluna da tabela vendas é autoincremento, as outras não são. Entendeu? Ah, tá, Toda, mas toda tabela que a gente criou, quando a gente fez a modelagem do banco de dados, a gente marcou aquele flagzinho de autoincremento. Não sei se você pegou esse vídeo da criação da tabela. Deixa eu ver se está aqui. Deixa eu pegar ele aqui. Ó. Quando a gente fez a modelagem, esse cara aqui. Espera aí. Abriu. Quando a gente criou a modelagem aqui, olha, da município, por exemplo, a gente fez isso visualmente, a gente foi digitando os nomes. E a gente marcou esse AI aqui, olha, do autoincremento, falando que no município, o ID município é autoincremento. No estados, a gente marcou o ID estado com o AI autoincremento. Então a gente especificou em tabela por tabela qual coluna que seria o não entendi. autoincremento. Ah, então é para isso que serve isso aí. Esse Ah, AI. não, beleza, show de bola. Bacana? Bacana. Deixa eu fechar aqui, vamos voltar lá do Not Save, beleza. Então vou voltar aqui. Isso aqui é porque lá eu fiz marcando, né? Aqui eu fiz na mão. E aqui a gente está testando como que ele funciona. Então eu vou pegar agora esse cliente aqui, olha, e eu já sei que eu quero cadastrar Belo Horizonte, que é o 1. Ótimo, eu já tinha até cadastrado aquele 1 e vai dar certinho. Mas se eu executar de novo, olha, ele vai cadastrar de novo. Se eu der um select na tabela de clientes, já deve ter. Aí, já tem 4 Leandro cadastrado lá. Posso cadastrar vários clientes ao mesmo nome? Né? Depende da regra de negócio. Se o seu cliente quer, você deixa. Se o seu cliente não quer, a gente faz uma validação. Olha, o que eu tenho que validar? É o CPF? É o nome e a data de nascimento? O que você quer que eu valide? Geralmente é CPF, né, gente? Porque não existe. Se bem que tem uns casos antigos que, por exemplo, muito antigo, né, gente? A pessoa começou a trabalhar, ela precisava ter um CPF. Ela ia lá e criava um CPF. Digamos que a mulher começou a trabalhar, cadastrou um CPF. Isso muito no interior, tá, gente? A mulher foi trabalhar na cidade, precisou cadastrar a carteira, criou o CPF. O marido trabalhava no campo, ele nunca precisou de CPF. Aí o que ele fazia? Ele usava o CPF da esposa. Ou vice-versa. Às vezes o marido estava trabalhando, precisou do CPF, a esposa era do lar, não precisava do CPF, ela usava o CPF do marido. Não sei se já corrigiram tudo isso hoje, porque hoje em dia a Receita Federal ela é exigente com o CPF. A pessoa nasce com o CPF.
Mas antigamente tinha esses casos. Não sei como é que está a situação hoje. Por isso que às vezes a coluna CPF ela não é tão assim, tão obrigatória, né, que seja única, um registro único, para ela ser uma PK, por exemplo. Aí vai muito da validação com o cliente. Se o cliente virar e falar, Leandro, meu sistema aqui não quero que cadastre CPF repetido. Aí a gente pode criar uma constraint para falar que o CPF é único, né? Ou a aplicação que vai escrever no banco, ela fala, ó, tem uma pessoa se cadastrando aqui, o CPF dele, ele falou que é X. Deixa eu ver se esse CPF existe. Ele dá um select, tipo aqui, ó. Ele vem aqui e faz assim, ó. Select cliente, where CPF, igual ao CPF que o cara digitou lá. Ele digitou esse CPF aqui, ó. Final 97, por exemplo. Aí ele executa, retornou alguma coisa? Não retornou nada. Bacana, então esse CPF não existe. Então eu vou deixar cadastrar com esse CPF. Aí ele vem e deixa cadastrar. Então a aplicação faz essa tratativa. Aí ele deixou cadastrar. Aí depois, deixa eu cadastrar de novo. Aí ele vai digitou esse mesmo CPF 97. Aí a aplicação, antes de cadastrar, dá o select no banco com aquele CPF, vê. Opa, retornou registro. Aí a aplicação manda uma mensagem lá e fala lá no formulário, né? Esse CPF já está cadastrado. E não deixa cadastrar. Aí até a pessoa já entende, né? Ah, se está cadastrado é porque eu já me cadastrei. Ou então eu digitei o CPF errado, ou um ou outro. Ok? Então tem essas situações, mas isso aí vai muito na modelagem do software, tá, gente? De banco de dados, não impacta não, mas é na modelagem da aplicação como um todo, não só da estrutura do banco. Então, ok. Professor, Oi. é tipo nesse um site qualquer, quando você tem um cadastro, aí você tenta cadastrar de novo, aí ele valida o seu e-mail, o seu CPF e fala que você Já está já foi cadastrado. cadastrado. É a mesma Isso. coisa, né? Mesma coisa, igual o e-mail. Nesse site aí, por exemplo, ele está considerando que o e-mail tem que ser único, não posso ter mais de um e-mail. Mas imagina o seguinte, minha filha quer cadastrar num site. Ela não tem e-mail ainda, minha filha tem 5 anos. Ela não tem e-mail. Eu vou ter que criar o e-mail dela para cadastrar? Eu quero colocar o meu e-mail, só que eu quero ter o meu cadastro também. Vocês entendem que é uma regra de negócio? Né? A pessoa que está desenvolvendo a aplicação, o dono da aplicação, ele tem que entender o que você quer. Você quer colocar o e-mail como obrigatório ou não? Se a gente uma vez define que na estrutura do banco de dados que o e-mail é único, a gente chama de unique key, é uma chave única, o banco de dados não vai deixar eu inserir em momento algum duas vezes. Ah, Leandro, não, volta atrás. Preciso que seja inserido. O sistema já está implantado lá, já tem 2 meses. O cara quer que volte atrás e mudar uma estrutura de banco de dados. Gente, é um trabalhão. Você vai ter que trabalhar um sábado e um domingo para fazer isso, porque você vai ter que parar o sistema do ar, fazer um backup do banco, criar uma nova tabela tirando isso, voltar tudo para lá. Pode ter essa necessidade, entendeu? Você tem que se preparar. Agora, se você faz essa validação na aplicação, o cara do PHP vai lá na hora, faz lá e muda o código e acabou. Já faz na hora. Então, tem validações que a gente pode colocar no banco, mas tem que ter muito certo que aquela validação, essa que a gente vai criar a constraint, ou deixa para a aplicação validar. Tem alguns casos que eu recomendo muito para a aplicação validar, para mim não colocar, não jogar essa modalidade em cima do banco. Tem uma situação também que a gente pode criar trigger. Eu posso até fazer isso lá na frente, tá, gente? A gente pode até brincar com isso. A trigger é uma ação. É um estudo lá da frente, mas eu poderia fazer uma validação via trig, que aí eu não mexo na estrutura do banco, na essência da tabela, para falar que ela é única. Eu crio uma trig para validar, uma programaçãozinha que eu consigo fazer no banco. É legal também. É uma saída também. Aí tem a trig ou tem lá na aplicação, lá no código PHP, lá no código Java, né? Depende de qual linguagem que está sendo desenvolvido a aplicação. Java, C Sharp, Python, por aí vai. Beleza, vamos lá. Cadastrei um monte de cliente aqui, eu quero corrigir, né? Eu cadastrei um monte de cliente errado, aí eu não quero esses clientes mais. Eu quero manter esse último, que é o ID 5. Se eu montar um select, aqui embaixo, select asterisco from clientes where, onde a coluna ID clientes seja igual a 5, ele vai me retornar só o ID 5, certo? E se eu falar para ele, retorna para mim
todos os registros da tabela cliente, onde o ID cliente seja diferente de 5. Aí aqui eu estou usando aquela condição diferente. Isso aqui é semelhante a JavaScript e PHP também, olha. Deixa eu só dar um ponto e vírgula aqui. Eu gosto de colocar o ponto e vírgula para ele não ficar dando esse alerta aqui, olha. Que o comando está errado. Olha só, eu coloco ponto e vírgula e já corrijo. Então eu vou executar isso aqui agora. Olha que legal. Ele me retornou todos, exceto 5. Bacana. Então são esses aqui que eu quero apagar. O 5 vai permanecer. Como é que eu faço para me apagar registro da tabela? Eu tenho um comando delete. Delete from, tá? A síntese dele é isso aqui, ó, delete from. Clientes, eu quero deletar os registros da tabela clientes. Se eu rodar isso aqui, gente, eu apago tudo. Acaba com a minha tabela de clientes. Ela fica limpa. As colunas permanecem, né? Ela deleta os registros. Eu não quero isso. Muito cuidado, gente. Então, eu quero deletar os clientes onde o ID cliente seja diferente de 5. Tá vendo que eu uni os comandos? Né? Eu uni as condições. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom. Vou dar um zoom aqui, gente. Tá pequenininho aqui à toa. Vou dar um delete aqui, ó. Vou executar. Aí ele está falando para mim, ó, delete o comando que eu dei. Ele salvou o comando. E ele fala 4 linhas afetadas. Legal, eu tinha 5, então tenho certeza que apagou só 4. Agora eu vou dar o select só na tabela de clientes. Vou executar aqui agora. Legal. Só tem um cliente. Não, Leandro, você deu o select só na tabela de clientes, porque tem um where aí, mas você repara que eu selecionei só esse trecho do bloco? Tá vendo que eu selecionei só isso aqui? E executei? Ou seja, o meu comando tem tudo isso, mas eu consegui executar só a parte selecionada. É um ponto de atenção, porque se eu seleciono só isso aqui, o meu comando está bonitinho. Mas se eu seleciono só isso aqui e executo, o que ele fez? Pagou tudo. Olha lá. Deletei todos os meus clientes. Nossa, você fez isso aqui na base do cliente. O cliente tinha lá mais de 1000, o cliente dono do software, né? Tinha mais de 1000 clientes dele cadastrados, ele já pagou tudo. Então, um ponto de atenção. Mesmo você colocando a cláusula bonitinha, se você selecionar só isso aqui sem querer, por falta de atenção ou na correria, e clicar aqui em executar, você apaga tudo. Daqui para frente, ele nem mostra. E repara aqui embaixo, aqui, olha. Ele mostra, na coluna Action, ele mostra qual comando que ele executou. Olha, delete from clientes. O where para frente não tem. Então, comi mosca, né? Apaguei a tabela de cliente todas. Eu gosto de fazer isso aqui no momento de estudo, porque na vida real, se você fizer um negócio desse, gente, nossa, você se esconde debaixo da mesa. Brincadeira, tem um backup para isso. A gente tem que voltar backup. Então, deu, apaguei. Beleza, não tem problema. Eu vim cá e cadastro de novo. Eu estou com o código aqui de cadastrar. Pelo menos aqui no nosso ambiente de estudo, está tranquilo. Eu venho aqui e dou um insert de novo. Ele inseriu. Eu volto aqui no select do cliente. Está lá o cliente cadastrado. E olha que bacana. Ele manteve a numeração da tabela autoincremento. Já começou do 6, olha, de novo. Internamente, o MySQL, ele armazena quais registros ele está salvando aqui, ó. Ah, está no 6, está no 7, está no 8, está no 9. Se você apagar tudo e começar, ele continua a contagem. Ele não zera a contagem e volta para o 1, 2, 3, 4. Ele continua. Beleza? O autoincremento ele é muito bacana para esses momentos assim. Legal. Isso aqui, gente, deixa eu abrir aqui uma apostila rapidinho. Prodabel, MySQL. Uma apostila não, Não, eu acho que está aqui na plataforma. Deixa eu abrir aqui. Banco de dados. Capítulo 6 da linguagem SQL. Comando DML. DML, né? O que é o comando DML? Ah, não pus aqui não, gente. Não, desculpa. Aqui está no vídeo que eu estou explicando. Deixa eu abrir a apostila que ela tem. A apostila está na plataforma aí para vocês baixarem também, tá? A apostila tem mais coisa escrita. Capítulo. Aqui é a instalação.
4, 5, modelagem, 6. 6.2, aqui, ó. Vamos lá. 6.21, DDL. Tá? O que é o DDL? Data Definition Language. Isso aqui são comandos que a gente usa para definir ou alterar a estrutura de um banco de dados. Então, o que é a estrutura? É o create. Eu usei o comando create para mim criar aquela tabela. Eu posso usar o create para criar a tabela, que é o create table. Eu posso usar o create para criar uma procedure, uma SP, que é o create procedure, uma view, que é create view, uma função create function. Tá? Isso tudo a gente vai estudar lá na frente. View, function, procedures, para vocês entenderem. Mas eu estou criando algo no banco de dados. O alter é o seguinte, eu montei aqui a tabela de clientes. Não, clientes não, qual que eu criei hoje? Foi a vendas, né? Eu criei aqui a tabela vendas, vamos lá, olha. Select, asterisco, from vendas. Vou executar. Tá aqui, eu só criei a coluna de clientes e de vendas. Eu quero modificar essa tabela. Eu posso colocar alter table. Vocês viram que antes eu coloquei create table, que eu estou criando a tabela? Aí eu mudo para cá e coloco alter table vendas. Aí eu quero alterar essa tabela vendas. Aí eu abro e fecho parênteses aqui, né? Dentro dele eu vou colocar os comandos que eu quero. Aí o que você quer fazer? Add, adicionar, add colo. Eu quero adicionar a coluna, deixa eu ver aqui, valor venda, que é o valor da minha venda toda. Que ela é do tipo decimal de 15,2 caracteres. O que é isso aqui, ó, gente? Decimal 15,2. O decimal quer dizer que eu estou falando o seguinte, ó, que eu posso pôr 15 números dentro dela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ela vai permitir que eu coloque 15 números. Porém, os dois últimos são decimais. É isso aqui que eu estou falando, tá? O que é essa característica do decimal. Então, já estou criando essa tabela aqui. Eu acho que eu nem preciso colocar o parênteses nesse momento aqui não. Vou executar isso aqui. Olha lá, executado. Se eu der o select na tabela vendas agora, olha ali, já tenho a coluna vendas. Por isso que eu criei a tabela lá em cima e falei, depois a gente muda. Então eu posso ir incluindo outras colunas aqui no momento que eu quiser. Criei errado, Leandro. 15 caracteres é muita coisa, né? Podia ser 10. Ó, não consigo mudar. Vou ter que dropar, que é deletar e criar de novo. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse mesmo código, vou colar ele aqui, vou colocar aqui drop column. O drop é excluir mesmo, tá, gente? Apagar. Eu não tô, o delete, que é esse comando que eu usei, o delete, ele deleta o registro. O drop, ele apaga a tabela ou vai apagar a coluna, depende de como que eu estou usando. Tá? O delete é exclusivo para registros, as linhas de valores ali em cada tabela, em cada coluna. Quando eu falo delete, quando eu falo drop, eu estou excluindo. Tá? O drop ele é muito mais perigoso, é o que a gente costuma dizer. Então eu vou dropar ele aqui agora, lá, dropei. Tá? A gente usa esse termo mesmo, dropar. Tipo portuguesar um código, uma palavra de outro idioma, né? Agora eu vou dar um select nas vendas aqui, olha. Pronto, ó, só tem esses aqui agora. Então eu deletei, aí eu volto aqui e coloco 10. Tá bom, o cliente quer só 10, vamos deixar só 10 caracteres. Executa de novo. Aí agora eu vou executar de novo. Tá lá, o valor venda voltou. Mas é um ponto de atenção, gente, que tem algumas estruturas de banco de dados que a gente não consegue mudar ela. Tá? Uma vez criada, é excluir com o drop e recriar. Não, Leandro, mas e aí? Eu tenho um monte de registro cadastrado. Se eu usar o drop, eu vou apagar todos aqueles registros. O que eu faço? Não, então você faz um backup, pega aqueles registros, joga para um lugar, deleta a tabela, pega os registros e cria a nova, né? Cria a nova coluna, quero dizer, pega os registros e volta para outra coluna. Aí tem que usar essa técnica, senão você vai ficar perdido. Nem pensa em voltar backup, é bom você jogar para uma outra coluna, fazer alguma técnica dessa forma. No decorrer do curso, a gente vai aplicar isso, tá bom? Mas é bom já ficar com esse ponto de atenção, essa alfinetada aí desses comandos,
que ele é bom, mas tem que ter um ponto de atenção na execução deles, tá? Então, eu tenho aqui o truncate também, que é semelhante ao drop, tá? Que ele remove todos os registros de uma tabela, incluindo todos os espaços alocados, são removidos. O que acontece, gente? Quando eu dei esse delete na coluna clientes, com alguns registros, o SGBD ele excluiu. Quando eu dou um select depois, olha, ele não mostra ali para mim mais não, né? Os registros de 1 a 5, olha, não aparece, só os 6. Mas internamente, a gente fala que é paginação, é como se no Excel eu tivesse feito isso aqui, olha. Eu tinha aqui o cliente 1, 2, 3, 4, 5. Aí eu apaguei eles, apaguei, opa. Aí eu fui lá e dei um delete, eu apaguei eles, mas eu inseri o próximo registro, ele continua aqui, ó, 6, 7, 8, 9, 10. Aí eu apaguei o 8 aqui. Esses espaços vazios, eles consomem, a gente chama de espaço alocado em memória, no caso no disco, ele consome espaço. Então, às vezes, o pessoal vira para você, isso é um trabalho de DBA, tá, gente? Ele vira para o cara que é o administrador do banco e fala, olha, o banco está muito pesado. Você dá um select na tabela, mas só tem 1000 registros na tabela, 1000 registros é muito pouco. Por que está pesado? Aí você vai olhar, na verdade, de espaço alocado que não está em uso, tem mais de 50.000. Mas de registros que está aparecendo, só tem 1000, né, nesse exemplo que eu dei. Aí isso pesa. Então o truncate ele vem a fim de fazer o quê? De fazer isso aqui, ó, de excluir esses espaços vazios e deixar só o que está sendo usado, tá? Por isso que aqui a gente fala que remove os registros de uma tabela, incluindo todos os espaços alocados para os registros são removidos. Então ele deleta o registro e ainda exclui aquele espaço alocado, tá bom? O comment, é para mim adicionar um comentário. Ô, professor, Oi. mas ele não é igual ao drop, não. Ele deleta de 1 a 1 igual ao delete, né? A única diferença é que ele vai remover É, aquela informação e o espaço que ele vai deixar vazio. É isso, isso? isso. É diferente do drop. Não, beleza. Aí, porque o drop ele não deleta o registro, ele deleta a coluna, nesse exemplo que eu dei, entendeu? Agora, se você der um drop na tabela toda, ela vai embora. Olha só. Se eu vir aqui e falar isso aqui, ó. Drop. Opa. Drop table. Vendas. Aqui, ó. Se eu der um drop table na vendas, a tabela foi embora. Se eu der um select na tabela vendas agora, ele vai dar um alerta para mim e falar, olha, a tabela não existe. Do not exist. Quer ver? Deixa eu colar aqui no bloquinho de nota. Cadê? Aqui, ó. Olha o comando que ele apareceu lá para mim, olha. Isso aqui, ó. Table, o nome do banco, tabela vendas, não existe. Porque eu dropei a tabela toda, entendeu? Aqui eu dei um drop na coluna, drop column, e aqui eu dei um drop table. Então ele excluiu a tabela, acabou com ela. Então, aí, nesse exemplo, o drop, ele está acima do truncate, né? Porque ele deletou a tabela toda. Aí eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que vir aqui, rodar o meu script de novo, de criar a tabela. Aí depois lá embaixo eu tinha colocado o add colo vendas, né? Aí eu vou ter que adicionar esse registro de novo. Aí agora eu recriei a vendas. Mas se eu tivesse aqui 50.000 vendas cadastradas, foi embora. Não consigo voltar ela mais. Eu teria que pegar, por exemplo, um backup e voltar os registros. Tá? Ô, gente, o pessoal está escrevendo aqui, eu esqueci, espera aí. O where é quando? Não, real é onde, beleza. Ô, gente, lista da chamada. Nó, obrigado por ter lembrado aí. Deixa eu pegar o link aqui, só um minutinho. Cadê? Deixa eu achar um e-mail aqui. Ah, tá aqui, ó. Mandei no chat aqui para vocês, tá, pessoal? Aí vamos lá, vamos continuar aqui. E o rename aqui para renomear um objeto. Tem alguns casos que eu posso dar um rename, né? Renomeia a tabela para mim, tá? Vendas. Coloca venda no singular. Posso dar um rename vendas, né?
ou alterar algum nome. A gente não usa muito o rename não, porque qual que é o problema dele? Se a tabela já está em uso, a aplicação já está usando aquela tabela e a aplicação entende que aquela tabela é vendas no singular. Aí eu venho e dou um rename para venda, nossa, a aplicação para. Então tem alguns comandos que a gente tem que pensar muito, tá? Para executar ele, tem que sentar todo mundo, fazer uma reunião, discutir para ver se realmente é isso que precisa ser feito, tá bom? E aqui a gente está falando de comandos DDL, que é Data Definite Language, são as definições da estrutura do banco. E eu tenho DML, que é o Data Manipulation Language, que é para me manipular os dados. O que é para mim manipular os dados? É o select, que eu dou um select, ele retorna os dados para mim que a gente usou. É o insert, que eu vou inserir um dado. É o update, ele atualiza um dado que existe. Ai, mas update, Leandro, imagina o seguinte, eu estou aqui, ó, select asterisco from clientes. Você vê que eu repito muitos códigos, né, até para me treinar. Aí eu estou aqui, ó, o Leandro está cadastrado tal, Avenida Amazonas 50, esqueceu de pôr o complemento. Ele está lá no bloco 10, apartamento 520. Então eu vou vir cá e vou preencher esse campo aqui agora. Vou dar um update na tabela clientes, no singular, no plural, set, isso aqui é específico, tá? Eu tenho que falar set, aí eu falo onde que eu quero, o que eu quero mudar, qual coluna? A coluna complemento, que vai receber a informação, bloco 10, vírgula, AP502. Se eu rodar esse comando, vai ser a mesma coisa que eu falei. Você ia trocando de todos os clientes. Então eu tenho que colocar o where. O where, onde ID clientes seja igual ao 6. Tá? Para evitar que eu saia trocando de todo mundo. Vou executar o comando. Olha lá, foi executado com sucesso. Vou dar um select aqui agora. Olha lá, campo preenchido. Ah, o cliente mudou o endereço. Ok. Você vai dar um update e vai falar, olha, set. Aí eu vou até estruturar melhor o comando aqui, ó, set. Rua, Avenida Afonso Pena. Como são vários campos, eu posso aproveitar, tá? Eu coloco uma vírgula e falo qual que é a próxima coluna. Número, recebe 32, vírgula. O complemento, agora não tem bloco não, é só o apartamento 201. Vírgula, bairro Floresta, bairro recebe Floresta, né? O município é Belo Horizonte, então nem vou trocar. Ah, eu poderia colocar também, ó, ID municípios igual a 2. Aí eu vou executar aqui agora, esse bloco todinho, olha. Ele executou com sucesso. Quando eu der o select aqui, olha lá, Afonso Pena, 32, município 2. Beleza? Então eu já consigo manipular todos os dados. Posso excluir, posso criar de novo, posso alterar, posso inserir novos registros. O delete, né, para excluir. Esse call aqui é um comando para a gente chamar um subprograma, que é uma procedure, por exemplo. Isso aqui a gente vai usar lá na frente quando for criar esse procedure. Esse explain, eu não uso ele muito não, que é explicar o caminho de acesso ao banco de dados. Eu nem vou explicar sobre ele aqui, que isso aqui é muito pouco usado. Eu mal uso. E esse look table é um controle de concorrência. Que é o seguinte, às vezes a gente tem muitos programas afetando o banco de dados. Imagina se numa hipótese o cliente está alterando o nome dele e no mesmo instante tem uma outra pessoa lá, a esposa do cliente está acessando, ou o esposo, ou é um cadastro de empresa, né? O cara do financeiro e outro cara do financeiro estão fazendo uma alteração ao mesmo tempo, não sabe que um está fazendo o outro, está alterando tudo ao mesmo tempo. O SGBD ele tem um trabalho de concorrência. Ele fala, opa, esse cara inseriu primeiro, mesmo em milissegundos, eu vou atualizar o dele e depois eu vou executar o outro comando. O SGBD faz esse tratamento. Mas em alguns casos, é uma alteração que demora 30, 40 segundos, né? Tem algumas rotinas que são demoradas.
Esses comandos que eu estou dando aqui são comandos básicos, a gente executa ele com menos de 1 segundo. Mas tem algumas rotinas que podem demorar. E eu preciso fazer o seguinte, ó, enquanto eu estou executando essa rotina, estou refazendo o recálculo de todas as vendas do meu sistema, e durante esse processamento, que demora aí 5 minutos, por exemplo, eu não quero que ninguém faça nenhuma inserção dos dados. Aí eu executo esse comando de look table para bloquear a tabela, ele bloqueia a tabela, enquanto você está executando a rotina, e depois você desbloqueia e libera para as outras pessoas executarem. É um exemplo que acontece geralmente de madrugada, por exemplo, estou fazendo um backup, estou fazendo uma manutenção no sistema, aí o site meio que sai fora do ar, a pessoa está cadastrando lá e fica lá rodando, pensando. Provavelmente é uma tabela locada, né, bloqueada, né, esse controle de concorrência. Isso aí a gente pode até brincar com isso aqui lá na frente, tá? Esse comando aqui, gente, a gente não vai aprender ele aqui não, mas o que que é? É bom conhecer, que é o DCL, que é o Data Controle da linguagem, linguagem de controle, que é para controlar a permissão de acesso ao banco de dados. Eu deixei 2 exemplos aqui, que é o grant e o revoke, que é o seguinte, criei um usuário para acessar o banco, aí eu quero bloquear esse usuário. Né? Eu tenho 2 sistemas acessando o mesmo banco de dados. Esse sistema aqui está fazendo muita coisa errada. Aí eu dou um revoke de permissões, né? Eu removo privilégios para ele acessar o banco. Se ele tentar executar algum comando, ele não vai ter acesso. Eu bloqueei. Isso é bacana. Porque aí eu falo que esse banco aqui, ele tem pessoas específicas que vão conseguir acessar ele. Tá? É igual quando você está trabalhando aí numa empresa, tem vários pastinhas lá, tem a pasta do financeiro, a pasta do RH. Mas você é do financeiro, você só acessa o financeiro. O cara do RH só acessa os dados do RH. Um não acessa dados do outro. Então é um tipo de bloqueio que a gente faz também com esses comandos. Tá? E o transaction linguagem, né, que é controle de transação, é semelhante àquele lock que eu falei, né, do bloqueio, que eu posso fazer o seguinte. Eu abro um save point, né, eu crio um ponto de modificação. Vou fazer uma mudança aqui, deixa eu ver se vai dar certo. Você trava o banco de dados naquele momento, você dá o comando para travar e executa, dá delete, dá exclui, dropa a tabela, faz um monte de coisa. Pá, 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 pá. Aí você vai dando select e ele vai mostrando para você. Aí você vê que fez alguma coisa errada, você volta e dá um rollback, você volta o comando lá naquele ponto, então tudo que você fez daqui para baixo, ele volta para trás. Aí se você dá o select lá de novo, os clientes, está tudo lá bonitinho. Mas se você executou todos os comandos, você deu o ponto ali, né? O endpoint, executou todos os comandos e depois você deu o select e viu que está certo, é isso mesmo, aí você dá o commit, que a gente chama de commitar, que aí você efetiva essas modificações que você fez no banco. Isso é bacana para a gente controlar também. Nossa, eu estou dando uma manutenção no banco aqui e eu quero ver se, como é que chama, por exemplo? Tô com medo, né? Tô com receio. Deixa eu ver. Eu tô com o pé atrás aqui se esse comando vai dar certo. O Aldri, eu mandei a lista já, estou mandando de novo aqui. Ó. Aí você tem esse controle, tá? Isso a gente chama de transação. Eu abri uma transação, executei um bloco de comandos, depois eu posso dar um rollback para voltar, né? O rollback para restaurar, ou dar o commit para efetivar aquela mudança que eu executei. A gente pode brincar com isso aí lá na frente também. Esse uso aqui para selecionar o banco, ok. Aí eu tenho aqui os comandos select, que eu vou explicando direitinho, tudo que eu fui falando, from, isso aqui é bacana para vocês darem uma lida. Então isso aqui eu não preciso nada. E tem alguns comandos aqui que a gente vai brincar com eles aí para frente, case e tudo mais, tá? A gente vai ir brincando com eles. Dúvida, gente, até aqui? Às vezes eu falo um pouco incorreto, vocês até me desculpem, mas como está sendo gravado, depois se você tiver dúvida, vocês ouvem. Ou então vocês me falam, Leandro, para aí, me explica de novo, tá? Podem ficar à vontade. Então aqui, o capítulo 6 da programação seria isso aqui, ó, os comandos básicos, DDL e DML, tá? Aí lá nos capítulos 7, tem os comandos iniciais, que são esses comandos que eu mostrei aqui para vocês, do select, do from e tudo mais. E eu quero mostrar para vocês aqui os comandos de junções de tabela. Isso aqui eu tenho que abrir um
um PPT aqui, porque senão não fica legal. Deixa eu achar ele aqui só um minutinho. Espera aí. Cadê? Onde eu salvei isso, gente? A slides, ó, tá aqui, olha. Joins, isso aqui, ó. Deixa eu abrir ele aqui para vocês. Então, tem um print aqui que ajuda. Tá lá no vídeo, né? Eu abri esse print aqui, mas vou mostrar ele aqui. Função de tabela. Então, a gente entra num assunto aqui, né, retoma um assunto lá do segundo grau de álgebra relacional, que eu tenho seleção, projeção, união, interseção, diferença. Vai eu abrir duas vezes? Não. Deixa eu dar um F5. Tá aqui, ó. Esses comandos aqui. Eu tenho esses comandos no banco de dados. O que que significa? Né? Por exemplo, quando eu estou selecionando algo, eu dou um select asterisco from, estou fazendo uma seleção dos dados. Quando eu estou colocando where, linhas 2 e 3, 3 e 4, por exemplo, eu estou falando, retorna só essas duas linhas, as outras não vão vir na minha seleção. Eu selecionei só alguns registros, né, o select. E na projeção, seria a ideia do seguinte, em vez de eu dar aquele select asterisco from, a gente pode entender que ele está retornando aqui, olha, todas as colunas da tabela clientes, ó, que ele retornou tudo, eu poderia simplesmente falar, não, retorna para mim só o nome e o CPF. Nome, vírgula, CPF. Eu poderia fazer isso. Às vezes, lá na aplicação, né, no site, eu só quero uma listagem com nome e CPF das pessoas, dos clientes que eu tenho cadastrado. Eu não quero todos aqueles dados. Então, a gente consegue manipular por aqui o que eu quero que retorne. Tá? Inclusive, quando a gente retorna poucos dados, sem usar o asterisco, a consulta ela é mais leve e retorna mais rápido. Tá? Melhora o desempenho. E eu tenho aqui a questão da união. O que seria a união, gente? Aí eu vou falar tanto da união, interseção e diferença, tá bom? Eu quero retornar o vírgula ID municípios. Acho que está no singular. Eu estou falando, olha, eu estou retornando aqui o cliente e ele está no município 2. Que município que é esse? A gente sabe que o município 2 está lá na tabela de município, select, asterisco from municípios. Tá vendo? Aí eu poderia vir cá, colocar where ID igual a 2, que aí ele me retorna. ID municípios. ID município 2, que é contagem, tá vendo? Eu poderia fazer isso. Mas aqui eu estou fazendo dois comandos. E ele lá na aplicação, eu quero uma coluna, é um relatório para o diretor da empresa. Ele quer o nome do cliente, o CPF do cliente e a cidade desse cliente. Só isso que ele quer. Eu não vou ficar montando isso aqui no Excel fácil. Então, a gente vai fazer a junção das tabelas. Se até aqui, essa primeira linha, eu listo o que eu quero. A segunda linha é a minha tabela, eu até brinco que é tabela-alvo. Esse aqui é um termo que eu uso, que é o meu from, é o meu alvo das informações que eu quero pegar. E eu quero fazer a união, a junção com a tabela de municípios. Então tem um comando que são os joins. Tá? Aí eu tenho vários joins. Eu tenho o inner join, o left join, o right join. Isso vai ser a questão da interseção e das diferenças que a gente vai falar. Eu vou dar primeiro o comando inner join com a tabela. Então ele tá virando, eu estou falando, olha, retorna para mim. Aí eu preciso falar até o nome, ó, da tabela clientes, eu quero a coluna nome. Da tabela clientes, eu quero a coluna CPF. Da tabela clientes, eu quero o ID município. Mais da tabela município, eu quero o nome. Ok? Então eu já tenho o nome do cliente e o nome do município. E como que a cláusula SQL vai entender que eu tenho um monte de município lá, como é que ele sabe que é o município 2, que é a contagem que é para retornar aqui? Por causa da coluna do ID município. Então eu vou falar para ele, olha, você vai ligar com o on, tá? On. Vou fazer uma ligação da tabela clientes, que é o meu from, ponto ID municípios,
ela tem que ser igual ao mesmo registro da tabela municípios.id municípios. Tá vendo? Uma tem que ser igual à outra. Agora eu vou executar esse comando aqui, ó. Olha ali, ele trouxe o nome tal e o nome da cidade, Contagem. Não ficou muito legal não, Leandro, porque você tem nome, a coluna nome e a coluna nome aqui. Essa coluna aqui tem que ser o nome do município. Aí a gente tem um comando que é o as, que é para mim renomear a coluna. Onde está escrito o nome ali, eu vou só renomear. Vou dar o as e vou escrever nome do município. Aí eu posso até deixar tudo bonitinho. As, nome do cliente. Aí começa a ficar enorme a nossa query. Aí eu executo isso aqui tudo agora, olha. Aí que bonitinho ficou. O nome do cliente, está aqui o cliente. O CPF está aqui. A de município está aqui. O nome do município está aqui. Aí o ID eu nem preciso, né? Eu posso vir aqui e excluir. E executar de novo. Então aqui vocês já estão aprendendo a usar o join para fazer a união e o as para a gente renomear a tabela. Quando eu falo inner join, se eu tivesse algum cliente que não está cadastrado, o inner é isso aqui, ó. É esse inner join é isso aqui, ó. É esse miolinho aqui. Tem que ter o registro que existe nos dois lados, nas duas tabelas. Se eu tiver um registro, olha só. Eu tenho. Ah, tá. Você lembra quando eu cadastrei o cliente e eu não falei o ID do município? Digamos que eu coloquei o 0, né? Vamos colocar o 0 de novo. Esse município aqui, ou null, né? Deixa eu executar. Aí agora eu tenho dois clientes. Deixa eu até mudar esse nome aqui. Vou colocar. Aqui, ó, o primeiro nome aqui, ó, que me veio na memória, que me veio no chat, Michele Silva. Michele, deixa eu mudar a data aqui. Tal, Michele, Avenida Afonso Pena, por exemplo. Então, deixa eu cadastrar isso aqui, ó. Cadastrei ela aqui, executar. Vou cadastrar aqui agora o Geilan Santos. Mês 5. Geilan, ok. Não vou mudar muita coisa, não. Só para cadastrar. Aí eu tenho, olha, repara só. Eu tenho aqui vários clientes já cadastrados. E de município eu tenho 2 e esse 000. O 00 a gente já entende que o 0 ele não existe na nossa tabela de municípios, né? Se eu der um select na... Cadê? Cadê aquele select? De municípios. Where ID municípios. Municípios igual a 0. Se eu der esse select aqui, não retorna nada. Ou seja, não existe aquele cliente, né? Não existe aquele município, na verdade, o cliente existe. Então, quando eu executar agora o meu relatório, ele vai trazer todos os clientes? Vamos ver. Não trouxe. Por quê? Porque o inner join eu estou trazendo só o que existe em comum entre as duas tabelas, o table 1 e o table 2, que é a tabela de clientes e a tabela de município. Ele tem que existir nos dois. Aí se você virar e falar, não, Leandro, faz o seguinte então, o relatório eu quero que retorne os clientes. Se tiver município, traz o nome do município. Se não tiver, não tem problema, traz o nome do cliente. O cliente eu quero. Aí a gente vai usar isso aqui, ó, left join, que a tabela 1, ele vai retornar tudo, vai fazer o relacionamento do que existe em comum, mas mesmo que não existe, que não tem ligação de uma tabela com a outra, ele vai retornar também. Então, você vê, eu simplesmente vou mudar do inner, vou colocar um left, e vou executar aqui agora. Olha lá, ele retornou. O que tem relação com o município, o que tem o município preenchido, ele trouxe o nome. Quem não tem, ele trouxe null. Né? O null é um valor vazio.
vazio, não inexistente, na verdade. Ah, Leandro, mas não está legal no meu relatório. Escreve assim, sem município cadastrado. Mas podemos fazer. Tem um comando aqui que chama isNull. isNull, que eu falo o seguinte, se essa coluna aqui, que é o nome do município, estiver nula, por isso que o nome é isNull, é nulo, você vai fazer o seguinte, retorna para mim sem município cadastrado. Isso aqui é um outro comando, tá, gente? Olha só. Vou executar aqui agora. Espera aí. Incorreto parâmetro do isNull. isNull, isso. E eu acho que o isNull não funciona no MySQL, tá, gente? Pode. Deixa eu só conferir isso aqui. Eu uso isso aqui muito no SQL Server, no Oracle, mas parece que no MySQL não tem. isNull no My. Aí a gente faz a isNull no MySQL. Vamos lá no W3 School. isNull null. Deixa eu ver, parâmetro, deixa eu ver um exemplo aqui. Não é isso aqui. Por que eu não estou falando com a tabela? Não. Esse isNull é para validar se o campo está nulo ou não. Então o conceito dele no MySQL é diferente. Então eu vou ter que fazer um case. O isNull vai ser para o SQL Server. Um dia vocês foram trabalhar com SQL Server, Oracle, vocês usam. Se não, eu vou fazer um case. O case é um outro comando aqui que a gente vai adequar ele agora, que vai ser o seguinte. Case se when, case when. Se o município nome for nulo, retorna para mim o campo, esse campo aqui, ó, tem município. Esse case é muito legal. Eu sei que no começo vocês podem assustar um pouquinho, mas ele é bem legal. Else é muito semelhante ao se não. Estou fazendo o seguinte, ó, case se when, né? Como se fosse um se. O município nome isNull for nulo, você vai escrever para mim sem município. Se não, escreve para mim o nome do município. Tá vendo? Isso aqui é um outro comando. A gente usa muito isso aqui, tá, gente? É bom vocês treinarem. E depois a gente vai fazer outras brincadeiras com esse comando aqui. Tem um de data que a gente vai usar o case, vai ser bem legal. Bom que eu já estou inserindo ele aqui nas aulas. Vou executar aqui agora. Aí olha o que ele fez. O que tinha município cadastrado ele escreveu, e o que não tinha ele escreveu sem município cadastrado. Resolvi a necessidade. Vocês veem que dependendo do que a gente precisa fazer, a gente tem várias soluções. Né? Eu tinha o isNull, mas como o isNull não atende aqui no MySQL, eu usei o case. Mas se eu estivesse usando o SQL Server, por exemplo, que é esse outro programa aqui, eu conseguiria usar o isNull fácil. Vou até fazer aqui, só para vocês não falarem que eu estou ficando doido. Ó. Select, que eu estou inventando coisas. Né? Select asterisco from. Deixa eu pensar aqui. V coligada. Tem uma tabela. Isso aqui é um outro banco, tá? Mas eu só quero trazer. Ah, legal. Aí eu vou trazer aqui, ó. Código coligada, vírgula, nome. Olha, repara só, gente. Do registro 1 ao 7 tem nome cadastrado. O registro 0 não tem nome cadastrado. Aí eu poderia fazer aquela mesma brincadeirinha lá, aquela mesma coisa que eu fiz do isNull, olha. isNull. Se nulo, coloca aqui, ó. Sem nome. As nome. Agora eu executo. Olha lá, ele preencheu sem nome. Então o isNull no Microsoft SQL Server, eu consigo usar ele para aquela situação. Você vê que o código ficou muito mais enxuto, né? Ficou bem pequenininho. Ó. Eu não precisei fazer tudo isso aqui. Então, às vezes, a gente pega um SGBD que a gente tem que tratar de uma forma diferente que a gente trataria de outro. Tá? Ok? Até aqui, gente? Dúvida?
O Alder até falou algo do tipo if, né? Se no, foi o case que eu usei. O case eu usei muito na finalidade do SNU. Eu posso colocar vários whens aqui, tá, gente? Se o município está vazio, escreve sem município. Se o município for Contagem, escreve Belo Horizonte. Não, sei, não tem esse motivo, né? Mas lá eu tenho um material de data que a gente vai usar. Você vai ver que eu vou usar muito esse when, tá bom? Deixa eu ver o que mais que a gente tem aqui. Ó. Tá dando 9 horas. A gente tem que encerrar. Essas funções de datas eu vou deixar para abordar na próxima aula, porque tem bastante coisa que a gente precisa falar de datas. Esses outros aqui eu consigo falar rapidinho. Vamos matar esses dois aqui, o agrupamento, ordenação e comando de agregação. O que é o agrupamento e a ordenação? Ah, Leandro, você trouxe todos os nomes aqui, mas está meio bagunçado. Aqui começa com L, aqui começa com M, aqui começa com G. Eu quero deixar ordenado isto. Eu posso vir cá e usar o comando que chama order by. Ordena por. Aí eu quero pegar essa coluna aqui, olha. Clientes nome. Aí eu executo esse bloco aqui agora. Que legal, ele já ordenou para mim. Então isso aqui é uma ordenação, tá bom? Ah não, Leandro, ordena pelo município. Tranquilo. Qual que é o nome do município aqui? Ó? Município nome. Você vem cá e troca o campo aqui, olha. E ordena pelo município. Ok? Ordenei pelo município. Isso aqui é ordenação. Posso ordenar, eu tenho várias colunas aqui. Você pode escolher qual coluna ordenar. Você pode ordenar de duas vezes, por exemplo. Ordena pelo nome e depois pelo município. Eu posso fazer isso também, olha. Ordena pelo nome do cliente, vírgula, e depois pelo município. Que aí se tiver 20 Leandro Rocha, um de Belo Horizonte, um de Contagem, um de Nova Lima e por aí vai, ele ordena todos os Leandro e vai ordenando o município depois. Depois todos os Tiago, por exemplo, todas as Michele, e vai ordenando. Tá? Aqui, ó, vou executar aqui agora. Aí ele pegou. Geilan, tá aqui. O Leandro, que tem 2 cadastrados, ele pegou o S sem município e depois o Contagem. Vai, Leandro, mas aqui está na ordem contrária. Vamos fazer melhor então. Eu vou pegar aqui, olha, vou falar município nome, você vai ordenar da forma ASCII. ASCII é de ascendente. Aí eu vou executar aqui agora. Aí eu fiz ele ordenando. Não, ele está ordenando errado ainda. Esse Leandro aqui, eu acho que essas strings aqui são diferentes. Deixa eu ver. Não, tá certo. O que eu estou ordenando aqui? Clientes nome, municípios nome, ascendente. Deixa eu dar um desk aqui. Desk é para fazer o contrário, tá? De descendente, decrescente. Olha que estranho, gente. C e S. Ah, gente, o S aqui é null, né? Então esse S aqui, na verdade, era null. Eu só estou tratando a informação. Então ele não está tratando pelo S, não. Internamente, na hora que eu faço a ordenação, é o null. Por isso que está sendo isso. Desculpa. E eu quero que o nome seja em ordem decrescente. Eu posso fazer isso aqui também. Ó. Ordeno os nomes na ordem inversa, mas os municípios na ordem crescente. Então a gente pode ir definindo tudo isso aqui. Ó. Tá vendo? Ó? Pegou da ordem decrescente, M, L, G, e aqui na ordem crescente. Beleza? Dá para a gente fazer isso também. E a gente tem um outro comando que é um comando de agrupamento. A gente usa muitos comandos de agrupamento quando eu quero fazer algum tipo de cálculo. Por exemplo, somar as vendas de um cliente, né? Vamos lá. Eu tenho aqui a tabela select asterisco from vendas, ponto e vírgula. Vou executar. Está lá o ID da venda, o ID do cliente e o valor da venda. Vamos inserir alguns registros aqui. Insert into vendas, nas colunas ID clientes, vírgula, valor venda. Values. Eu vou colocar aqui, qual que são os clientes mesmo? Opa.
clientes. Eu quero pegar, para esse cliente número 6, eu fiz uma venda no valor de R$50. Aqui tem que ser ponto, tá, gente? 50 ponto. E por ser número, eu não preciso colocar aí dentro de string não, tá bom? Só que a separação de decimal é ponto. Vírgula. Fiz uma outra, ele voltou aqui, fez uma outra venda de R$40, fez uma outra compra, né? Depois ele comprou também algo de 90. Ao mesmo tempo, a Michele, que é o ID 8, comprou 50 também, comprou 500, depois comprou 1.000. A Michele estava aproveitando a promoção. E vamos pegar o Gedivan aqui também, que comprou aí 200, 250 e 300. Vou tirar aqui. Aí, num comando só, eu já estou inserindo várias vendas para esses clientes, né? Vamos lá. Criou as vendas. Se eu der o select nas vendas aqui agora, vamos ver. Tá lá, todas as vendas cadastradas. Ah, Leandro, mas traz o nome do cliente? Não, ok, vamos trazer o nome do cliente. A gente vai fazer aquele mesmo esqueminha. Inner join, clientes, onde vendas ponto id clientes seja igual a clientes ponto id clientes. Tá sendo bacana de vocês entenderem? Eu tento ir falando e digitando para ver se vocês conseguem memorizar as tabelas ali, tá bom, gente? Mas se tiver dúvida, vocês falam, olhando, para aí, fala devagar, que aí eu mostro de novo. E aqui na vendas, aí eu vou querer trazer primeiro o nome do cliente, cliente.nome, vírgula. Depois eu quero trazer a venda. Vendas. Vendas.id vendas, que é o número da minha venda, tá? Você já viu quando vocês compram em algum site, aí fala, sua venda foi registrada, número 74, tipo o número do pedido? Esse ID vendas aqui, a gente pode usar ele como número de pedido também. Aí eu tenho aqui o valor venda. Vamos ver aqui como que ficou nosso relatório, olha. Eu tenho aqui, ó. O Leandro fez a venda, na venda 1 ele gastou R$50, na venda 2 ele gastou 40, na venda 3 ele gastou 90. Tá casando aqui, ó. 50, 40, 90. A Michele fez a venda fez uma compra, né, de 50, 500 e 1.000. 50, 500 e 1.000. E o Geilan fez 3 compras também, 200, 250 e 300. Tá aí, ó, casou. Trouxe bonitinho, do jeito que eu tinha programado para fazer. Agora, o cliente virou e falou, olha, Leandro, eu não quero saber, o rapaz do financeiro, Leandro, eu não quero saber venda a venda, não. Eu quero saber o valor total por cliente. Quero saber quanto que o cliente Leandro gastou no final das contas. Quanto que a Michele e o Geilan gastou. Aí a gente vai usar um comando que chama sum, que é soma. Soma essa coluna valor venda. Valor total. Valor total. Então, sum, eu estou mandando somar. Soma para mim, Leandro, tudo que está na coluna valor vendas. Aí, se eu executar isso aqui, ele somou, mas olha aqui, ele jogou tudo para o Leandro. Não, não é para somar tudo de uma vez, não. Eu quero que você faça um agrupamento dos clientes. Tá? Não joga tudo no cliente só, não. Se eu usar somente o sum, ele vai fazer isso, ele vai jogar. Então, o que eu preciso fazer? Eu tenho que usar um comando de agrupar, que é o group by. E isso aqui é agrupar por qual coluna, Leandro? Pela coluna clientes nome, vírgula, ponto. Não, quer dizer, sem vírgula, sem ponto. Mas como eu estou agrupando, pensa comigo, gente. Se eu colocar a coluna ID das vendas, ele vai trazer a venda e o valor da venda, venda e valor da venda. Ele não vai somar como um todo. Então, se eu quero saber o valor total que o cliente Leandro gastou, eu não posso retornar a coluna de vendas. Eu tenho que tirar ela do meu relatório. O que eu vou fazer? Em vez de eu excluir a linha,
eu vou comentar ela, tá? Como que eu comentei? É daquele esquema, asterisco, barra, asterisco, asterisco, barra. Eu comentei, essa coluna aqui ela não vai ser processada, ela não vai ser, não vou retornar ela no meu relatório. Quando eu executar aqui agora, lá, agora sim, ó, Leandro 180. Deixa eu ver se bate. 50 com 40, 90, 90 com 90, 180. E a Michelle, 500, 1.000, 1.500, mais 50, 1.550. E o Geivan pegou lá 200, 250 e 300. Né? 300 com 200, 500, 750. 750. Bateu os valores. Legal, Leandro, mas não esquece da minha ordenação não, tá? Eu quero ordenado por nome. Então vamos lá e vamos colocar o order by. Order by 1. Por que o order by aqui antes do group by? Porque primeiro eu tenho que fazer o agrupamento, fazer toda a montagem do meu cálculo, para me depois ordenar, beleza? Mas o que significa esse 1, Leandro? Ordena a primeira coluna para mim. Então, para mim não ter que fazer igual eu fiz aqui em cima, de escrever no order by o nome da coluna, eu posso simplesmente falar 1. Ordena a coluna 1. Isso aqui é uma coisa bem resumida, né, do nosso código. Não, Leandro, ordena a coluna 2 então. Eu quero saber quem gastou mais. Dedurar aqui, ó, a Michelle. Não, mas ele ordenou da forma ASCII, do menor para o maior. Então a gente coloca aqui o desk e tá lá, ó. Top 1 aqui de vendas aqui, a Michelle. Leandro tá lá embaixo. Leandro tá economizando. Beleza? Então eu consegui casando os comandos. E com isso aqui, gente, isso aqui é uma estrutura muito importante. Você ter esses conhecimentos do SAM, dos agrupamentos, dos retornos das informações para você gerar relatório. Isso aqui é o que? É o profissional de analista de BI. O analista de BI ele tem que dominar muito bem esses comandos SQL, esses comandos SAM, agrupamento, valores, porque isso tudo aqui vira o quê? Vira um dashboard, né? Vira um relatório gerencial. E hoje em dia, as empresas pagam muito caro para ter um relatório. Só que para o relatório funcionar bacana, funcionar legal, a modelagem do banco de dados também tem que ser boa, né? Você tem que entender, você tem que estruturar o seu banco de dados, fazer algo legal, para que depois, quando você fizer os relatórios, você tenha a informação mais fácil para você gerar ela. Então, por isso tem que ser muito bem pensada a modelagem do banco, quais colunas eu vou criar, quais registros eu vou inserir. Tem que ser muito importante essa análise. E uma outra situação, Leandro, tem cliente que tem um monte de sistema, não teve esse pensamento lógico para montar a estrutura do banco. E aí? Aí entra um profissional que é o analista de dados, o cientista de dados, perdão, que é o cara que vai pegar, vai ver as tabelas. Deixa eu pegar isso aqui e jogar para cá, pegar isso aqui e jogar para cá, deixa eu misturar aqui, deixa eu fazer uma sacudida aqui para retornar o valor certinho. Né? Então é um profissional de cientista de dados, que ele vai ter que usar muita lógica de programação, ele vai ter que pegar as informações de um sistema de outro, tratar elas, a fim de poder juntar as informações e gerar um relatório. Mas isso é legal, beleza, tem vários sistemas, realmente eu preciso fazer esse trabalho. Mas se você criou um site, um sistema web, e o relatório é do seu sistema, você não está puxando relatório de outro sistema, você está fazendo um relatório do seu sistema, é imprescindível que você já molde para gerar o relatório, tá bom? Tem que ficar bacaninha. Eu costumo dizer, gente, é coisa minha, Leandro, tá? Que assim, todo sistema, tudo que você faz, é para que no final gere um relatório. Se eu estou cadastrando vendas, fazendo vendas, beleza, o cliente está querendo comprar, o produto tem que chegar para ele. Mas no final das contas, eu preciso ter um relatório para me mostrar para a empresa se ela está tendo lucro, se ela não está tendo lucro. Eu preciso de um relatório de DANF, de nota fiscal. Nota fiscal é relatório. Eu tenho que gerar um relatório com os valores que o cliente comprou para me mandar para ele. No final do período, que eu tenho uma contabilização, eu tenho que declarar a minha receita, né, gerar um SPED financeiro, é um relatório também. Então, por isso que a modelagem do banco, o sistema, essas coisas tem que ser muito bem moldado, muito bem pensada, porque se você faz algo aqui agora, tá acontecendo. No final do ano que vai gerar lá
uma declaração para a Receita, aí você vê, nossa, essas informações aqui está muito difícil para mim juntar e mandar para a Receita. Aí você vai apanhar um pouquinho, tá? Eu sei que às vezes no começo a gente está criando um site, a gente não pensa em todos esses detalhes. Mas é por isso que no ciclo de vida de um software, a gente fala muito, né, que quanto mais o software está no mercado, mais maduro esse software é. Porque você passou por tantas dificuldades e foi corrigindo, foi melhorando o seu sistema, ele vai chegar uma hora que é um software maduro, que é um software bem bacana para as empresas adquirirem, né, para você vender para outros clientes. Gente, pelo horário aqui, 21h15, eu vou encerrar a gravação, mas eu vou ficar com vocês aqui, que se vocês quiserem tirar alguma dúvida, fazer algum comentário, estou com vocês aqui, tá? Deixa eu só encerrar a gravação rapidinho. Interromper.